Estou ali hospedada na casa dos meus pastores. É uma companhia maravilhosa, graças a Deus, irmãos. É muito bom para a gente estar orando, glória a Deus. E aqui, a irmã estava falando que eu estava indo embora. Não, eu vou fazer uma missão. Mas logo, no final de abril, eu estou chegando. Glória a Deus. Deus proverá. A gente pode fazer plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Amém? Estou muito feliz com a minha igreja, que o Senhor me concedeu para eu vir adorar Ele junto com meus irmãos. Glória a Deus. Então, quando eu estou na missão, eu tenho certeza, tem pessoas aqui orando pela minha vida. E antes de chegar nessa palavra, eu quero dizer aqui para o irmão, pastor, né, que a mensagem que o irmão entregou, o Senhor estava passando uma outra visão para mim. A palavra de Deus diz assim: onde tiver 2 ou 3 orando, o Senhor está presente e está trabalhando. Aqui na igreja, o Senhor me dá uma visão também, uma revelação. E está faltando mais oração no templo. E eu vi uma água cristalina que estava perto para chegar. E aí caía pouquinho, mas esse pouquinho estava limpando. Então eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra aqui nesse santuário. Porque aqui é teu altar, Senhor. Aqui é a tua casa, Espírito Santo. Espírito Santo, fica à vontade. Que Deus possa agir nesta noite, na nossa vida, no nosso coração, aleluias. Que o Espírito Santo de Deus alegre o teu coração. E fala assim junto comigo: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Amém? Alguém pode aplaudir Jesus? Porque Ele está aqui, digno de honra e de glória. Não precisa você fazer assim muita oração, mas venha com um propósito. Quem vem adorar o Senhor nesta noite, o Senhor vai receber a sua adoração. Eu pedi uma palavra ao Senhor quando o pastor falou assim: olha, é você, missionária, que vai ministrar a palavra domingo. Eu não sou pregadora, irmãos. Sou missionária intercessora, sou adoradora. E eu gosto de falar das maravilhas, dos milagres de Jesus. Eu gosto de falar da palavra do Senhor. E eu pedi a palavra ao Senhor. Aí eu fui lá no livro dele, Daniel, e fiz um esboço, coisa e tal, lindo, maravilhoso. E o Senhor mudou, e eu falei assim: então eu vou no livro de Abacuque, porque fala da oração de Abacuque, fala da oração de Daniel. Mas o Senhor mudou, fez mudança. Eu falei: meu Deus, o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra? Oh, majestade de Deus. Jeremias 18. Deus é maravilhoso, Ele está presente aqui, igreja. O Senhor está presente aqui. Jeremias 18. Aleluia. Pode colocar de pé, se você quiser colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Graças a Deus. E não choveu, para ninguém ter desculpa de vir à casa do tesouro, a casa do Senhor. Jeremias, livro, profeta Jeremias, aleluia, profeta chorão, né? Glória a Deus. Eu creio que o Senhor está falando de uma maneira muito especial conosco. A casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra.
E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas mãos, então tornou fazer dele outro vaso, conforme que parecia bem aos seus olhos. Fez então ver a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus de providência. Pode sentar dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Eu achei muito interessante aqui essa palavra quando o Senhor me deu, e eu falei assim: nós estamos na casa do oleiro. Porque Jeremias era um profeta, filho de sacerdote e profeta, mas o Senhor que foi falar com ele, não foi o profeta, não foi o pastor, foi o próprio Deus que falou com Jeremias. Eu achei muito interessante quando ele recebeu: desce, levanta-te e desce, né? A casa do oleiro. Não porque ele estava talvez deitado, não porque ele estava sentado, não, porque ele levanta, toma atitude e vai à casa do oleiro. Porque quando Deus fala assim, levanta para fazer a obra, o Senhor já vai capacitando, o Senhor vai colocando palavra, o Senhor vai agindo, o Senhor vai abrindo porta, o Senhor já vai falando. Eu sei que na caminhada, quando ele desceu à casa do oleiro, e ele pensava que ia, ver coisas ali maravilhosas, não, ele viu aquele tanto de barro. Eu estava fazendo uma observação: o barro, como aqui o barro nas mãos do oleiro. Você sabia que tem muitas qualidades de barro? Ele é testado primeiro, purificado primeiro, para fazer o vaso. E de repente Jeremias desce à casa do oleiro e vê que o oleiro está fazendo um vaso. Observa as coisas, né? Tem que fazer uma observação aí. E ele ficou olhando. De repente o vaso quebra. O vaso quebrou nas mãos do oleiro. Aleluia. Eu não sei se você já ouviu quantas vezes o Senhor usa alguém: eis que eu vou fazer de você um vaso. Ai, meu Deus. E eu falo sempre para o Senhor: meu Deus, eu quero estar sempre nas mãos do Senhor para ser renovado. Porque nós temos que buscar o nosso renovo, com jejum, oração, com lágrimas. O nosso renovo não é pagando o preço. Porque a pessoa vai deixando de pagar o preço, de repente vai esfriando, vai se distanciando da casa do Senhor. Hoje tem culto, hoje não vou tal dia. Glória a Deus. Terça-feira eu estava aqui no estudo bíblico. Que maravilha. Aprendi tanta coisa. Porque cada dia que nós vamos no estudo bíblico, ou vamos na casa do Senhor, nós aprendemos algo interessante. E aqui quando eu falei com Deus, eu ia trazer, eu queria trazer a palavra, Daniel, Jeremias 18, para a minha igreja. Porque tem vaso, que às vezes o Senhor tem que amassar ele de novo, quebrar ele de novo, para colocar nós
se ficava junto com aquele povo adorador de outros deuses, e se misturavam muitas coisas. E Deus, Ele não gosta de misturar, não. Ele capacita o vaso, aqui de uma maneira especial. O profeta chorão Jeremias, quando Deus falou com ele, desce, eu creio que ele tomou uma atitude muito rápida, não? E desceu. Olha o que o Senhor está fazendo hoje na vida de pessoas. O Senhor está tratando com os vasos, porque o Senhor, Ele corrige quem Ele ama. É verdade. Se Ele trata, porque Ele ama. Filho meu, não aparta dessa palavra. Eu estava conversando com uma amiga a respeito de vaso, e sobre um historiador da Bíblia, e ele estava falando a respeito de vaso. Irmãos, será quantos dias fica um vaso dentro do forno? 500 graus. 500 graus. Eu recebi um convite para ir em Minas, e eu falei assim, só se for lá em Altas de Lindóia, porque lá tem moleiro, lá tem muito vaso de barro que eles fazem, tem a fábrica de louça, porque tem um barro que faz a louça, e tem o barro que faz o artesanato, tem o barro que faz potes grandes. E quando eu ouvi o historiador falando a respeito de Jerusalém, quando a família ia escolher os vasos na cidade, né? O pai levava a filha que ia casar para escolher os vasos, porque os vasos naquela época colocavam os mantimentos, colocava água, colocava azeite, colocava o mel, tudo dentro do vaso de barro. Mas era vaso de barro forte, testado. Aleluias. Então ele levava o olheiro. Junto na caravana levava aquele olheiro para escolher os vasos. Então quando chegava naquela cidade e ele chegava na casa daquele oleiro, estava cheio de vasos, um mais lindo, mas um maior, mais do que o outro. Mas debaixo da tenda também tinha vasos debaixo da tenda. Os vasos mais bonitos do que aqueles que estavam fora, chuva e sol. De repente, o olheiro falava assim para o dono da tenda: traga aquele vaso e coloca no sol, diante do meu senhor, porque naquela época tinha os seus senhores e tinha aqueles que trabalhavam para o seu senhor, né? E quando chegavam naqueles lugares, era o servo que ia escolher o vaso. E quando ele trazia aquele vaso e colocava no sol, vaso bonito, brilhoso, que as pessoas admiravam, mas de repente a cera começava a derreter e as rachaduras pareciam todas rachaduras. Então aquilo não servia para o meu Senhor. Então era vaso de barro lecionado que poderia fazer uso deles. Aleluias. Quando eu vejo aqui Jeremias falando que ele estava ali olhando para aquele oleiro fazendo um vaso, e o Senhor fala: presta atenção, preste atenção, porque o Senhor, Ele cuida da tua igreja, Ele cuida do vaso, Ele cuida de nós que somos vasos de barro, como está no livro de 2 Coríntios capítulo 4. Eu coloquei um tesouro dentro do vaso de barro.
Segundo os Crônicas diz assim: eu coloquei a minha glória dentro do vaso de barro, dentro do coração. O Senhor diz ainda mais: dentro do teu coração coloquei a minha glória. Porque quem é cristão, vaso de honra do Senhor, ele tem temperança. Ele se preocupa em buscar a Deus. Ele se preocupa de fazer o melhor para Deus. Ele preocupa com aquelas pessoas que estão no mundo, porque ele sabe o processo que ele passou para ser um vaso de honra. E ver pessoas tão boas, tão lindas, mas quando você vai conversar com elas, está tudo cheio de rachadura, cheio de problema, desacreditadas, cheia de costumes, usando o costume do mundo. Não vou naquela igreja não, porque eu gosto disso, gosto daquilo, gosto da minha vaidade. Irmãos, quem é vaso de honra, ele passa pelo processo louvando, cantando, adorando, porque há um oleiro, porque nós estamos nas mãos do oleiro. Nós temos que ter esse conhecimento. Você conhece o teu dom? Você conhece o teu chamado? Você conhece o amor de Cristo, a plenitude de Cristo no seu coração, para que você possa sonhar, porque aonde você entra, você contagia os lugares com aquela porção de amor, porque nós temos que estar pedindo porção de amor todos os dias ao Senhor, porque pela manhã o Senhor dá o nosso renovo. Aleluia. E desci à casa do oleiro e vi, ele estava fazendo a sua obra, e o vaso que ele fazia de barro, o vaso de barro, quebrou as suas mãos. Então tornou a fazer dele um outro vaso, um vaso forte, conforme que parecia bem aos seus olhos. O Senhor, ele faz maravilha. Quando nós falamos do amor de Cristo para as pessoas, o vaso dá lugar ao Senhor, ele dá o renovo, e ele faz o vaso como parece bem os teus olhos, para a seara do Senhor. Glória a Deus. Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ou casa de Israel? E vocês estão tão admirados. A palavra de Deus diz assim, que o cristão, ele é provado como o ouro de Ofir. O ouro de Ofir, eu até vou pedir aqui para o pastor para passar esse estudo para a igreja a respeito do ouro de Ofir. Que você é o ouro de Ofir. Está no livro de Gênesis, está no livro de Isaías, está nos Salmos, Crônicas, e eu quero te dizer que era o ouro mais cobiçado que os rei Salomão ia buscar na cidade, a cidade, mas por causa que tinha o ouro de Ofir, então chamou a cidade de Ofir, de ouro de Ofir. Então eu quero dizer para você que nós somos admirados, nós somos lapidados como ouro. Às vezes tem pessoa que fala assim, não, eu estou na prova. O Senhor diz assim, tem que ser como ouro, como prata. Porque o ouro de Ofir, rei Salomão, ele organizava os navios para buscar o ouro de Ofir para o palácio dele. E lá tinha as suas taças, tuas mesas, tudo o seu
Santa Ceia, era tudo de ouro de Ofir. Era o ouro mais cobiçado da época pelos reis. Eu vi uma passagem bíblica que o rei Josafá, ele organizou seus navios para ir buscar também. Sabe o que aconteceu? Deus não permitiu. Quebrou todos os navios. Então, incrível. Por que será? Porque as pessoas tinham ambição. Ambição por aquele ouro. E era as minas de rei Salomão. Então ele era o homem mais rico da época. Porque ele descobriu as minas de ouro de Ofir. Então tudo naquela época correu a notícia que rei Salomão era o mais rico de toda Israel. Era o homem mais admirado por a sua sabedoria e pela riqueza que ele construiu naquele país. Então, irmãos, eu acho interessante aqui que tem o ouro 18, tem a prata, tem o ouro e tem o ouro de Ofir. Então, eu vejo aqui, quando a pessoa, eu não sei quando uma pessoa se forma, advogado, né, quando passa lá no AB, ele vai e se forma, ele recebe anel de prata. Ele recebe, irmãos, anel de prata? Ele recebe anel de ouro. Ouro com pedras preciosas. Porque ele estudou, ele venceu. Ele venceu. E o anel, de acordo com a sua formatura, né? Advogado. E quando é médico, um anel mais lindo, né? Que traz as pedras preciosas e o ouro mais precioso nessa joia. Então, dá uma joia cara para aquele formante. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor fala para a igreja: aquele que vencer ganhará a coroa da vida eterna, cheia de pedras preciosas. Porque nós, irmãos, às vezes não é o cego enxergar, o mudo falar, o coxo andar. Mas a maior riqueza da vida do cristão é a salvação dele. Porque Israel estava desobedecendo. E Deus foi e falou com o profeta menor da casa. Eu não sei se vocês já prestaram atenção. Quando chamou Davi, que ele estava no campo, era o menor da casa de Jessé. Quando o Senhor chamou Gedeão, era o menor de Israel. Que ele chegou para o Senhor: não sei falar, eu sou menor da minha casa, mas é você que eu quero para ser juiz de Israel. Então o Senhor, ele procura aquele que tem o coração aquebrantado, aquele coração que o Senhor pode trabalhar e renovar como um vaso de honra nas mãos dele. Porque não era Gedeão que ia para a guerra, era o Senhor. E não foi Davi que foi para a guerra, foi o Senhor na frente de Davi. Então, quando nós descemos a casa do oleiro, é para que o Senhor venha falar conosco. O que tu quer, Senhor, que eu faça? Muitas pessoas, irmão, não aguentam a prova, mas abre a boca e fala assim: Senhor, faz de mim a tua vontade, faz de mim um vaso. E quando Deus vai fazer, Senhor, não quero, não, é muito difícil. Tem umas amigas minhas que vão te contar, eles me ligaram de madrugada, chorando, desesperando. Eu falei: minha filha, o Espírito Santo está aí com você. Fica firme, porque o Senhor está te capacitando. É doído.
fazendo vaso. E o que ela fez primeiro, sabe o que é? Um bules. Ela pegou o tijolo, quebrou todinho aquele tijolo, quebrou todinho. E colocou numa vasilha e deixou lá por 3 ou foi 4 dias, não sei quantos dias que ela deixou lá. Aí ela amassou aquele, e quebrou. E aí me trouxe para lá e para cá. Gente, e eu fiquei observando Jesus. E aí, primeiro vaso, está aqui o meu vaso, um bules, por café, mas lógico, que o bule para servir o café, né? Então tinha que fazer o bules, fazer uma ação, fazer o barro. Oh glória! Eu creio, irmão, que nós, para fazer algo para Deus tem que amassar o vaso, fazer, refazer e colocar ele no plano que Deus quer. Aleluia. Eu não sei qual é o vento que está passando, não sei qual é a prova particular que você está passando, mas deixa Deus te usar, deixa Deus fazer o vaso como Ele quer, diante dos teus olhos, para que Ele possa falar assim: lá está o meu vaso que eu fiz, está fazendo a minha obra que eu quero, não como você quer, mas como Deus quer. Porque vaso tem vaso de todos, né, todos os gostos, mas o vaso de honra, né, que eu estava olhando numa casa de joias e tinha um vaso desse tamanho, de ouro, porque o vaso que Deus usa, ele é pequenininho, mas é cheio do azeite, cheio da sabedoria, cheio da plenitude de Deus, para trabalhar na seara do Senhor. Tem que ser humilde, tem que descer. Quando o Senhor fala assim, tem que descer, como o Senhor quer falar conosco, quando Ele estava naquela aldeia, e quando falou assim: Zaqueu, desça, porque convém eu ir em sua casa. Ele desceu depressa, e quando foi para a casa de Zaqueu, o que aquele povo falou? Olha, ele está na casa daquele pecador, daquele criminoso, daquele cobrador de impostos. Só julgou, mas Jesus conhece o coração e falou assim: hoje chegou salvação dessa vida. E ele se consertou com quem? Com o Senhor. O Senhor sabia que poderia fazer um vaso novo. Aleluia. Eu quero agradecer o meu Deus por trazer essa mensagem. Eu não sei como você queria ouvir, mas foi da maneira que Deus colocou essa palavra. Eu fiz o esboço e eu falei assim: meu Deus, eu não estou aqui com o esboço, mas essa palavra o Senhor me deu para a igreja. E eu quero falar mais de um testemunho sobre o vaso que o historiador estava mostrando. Quando os vasos de barro, quando termina de fazer aquele vaso, deixa secado um pouco e depois ele vai para o fogo e fica aquele vaso dentro daquele forno 5 dias. E eu vi naquela reportagem que o historiador estava falando que as pessoas ficam ali se reservando, um fica o dia todo, o outro fica a noite toda, e colocando lenha naquele forno, porque não pode apagar o fogo, tem que ficar aceso por 5 dias. Aí a temperatura chega lá 500 graus. E tem muitos vasos, quando vai naquele fogo, muitos não aguentam a temperatura e quebra, mas aquele que resiste, ele ganha formas, ganha as pinturas, ganha estátua e vai para vender por um preço muito caro, né? Então eu quero dizer para você
E nós somos muito caros para Deus. Porque Jesus nos comprou lá na cruz do Calvário, com aquele sangue precioso. Por isso nós estamos aqui e somos adorador do Senhor Jesus. Porque o vaso de barro, Ele colocou a sua glória, Ele colocou o tesouro, Jesus, no teu coração. O tesouro que nós poderíamos encontrar na nossa vida foi o Senhor Jesus. Esse vaso de honra que você é, porque alguém te comprou. Amém? Então valorize o teu ministério, valorize o teu chamado, valorize a posição que Deus te colocou, porque não foi você, não foi o pastor, foi o Senhor que te colocou. E o Senhor disse que derrama sobre o vaso a unção para pisar serpentes e escorpiões. Coloca escudo, coloca capacete da justiça. Aleluias. E Deus me traz ainda uma palavra, que nós somos ovelhas do seu pasto. Nós somos rebanho do Senhor. E é Ele que cuida do vaso. Quando dispõe e desce a casa do oleiro. E presta atenção, porque é Ele que dá o renovo, é Ele que ensina, é Ele que trabalha. Amém? Você pode colocar de pé. Você pode colocar diante do trono de Deus. O que você precisa para o teu vaso nessa noite? Você precisa de porção dobrada de amor. Você precisa de porção dobrada de fé, de adoração. Faça o teu melhor para o Senhor nesta noite. Fecha os teus olhos. Fala para o Senhor que você é propriedade exclusiva do Senhor. Fala que você não está aqui por um acaso. Foi o Senhor que te trouxe aqui para você receber essa unção, receber essa notificação que você é um vaso escolhido de honra do Senhor. Aleluia. Que recebe essa palavra. Diga glória a Deus. Aleluias. Espírito Santo, visita a tua igreja, Pai. Leva o teu pensamento ao Senhor. Pede o que você precisa. O que você precisa para o teu ministério, pelo teu chamado. O ministério de louvor, o ministério de ministrar a palavra, o ministério de intercessor, de oração. Na tua casa, na tua família. Oh Espírito Santo, esse culto, Pai, é para a família. Nós apresentamos a família, porque a família é projeto de Deus. Filhos são bênçãos, são herança do Senhor. E o Senhor está aqui nesta noite para te honrar, te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu quero que aquela irmã, você, dá um abraço naquela menina ali, ó.